Um dos melhores investimentos do mundo nos últimos anos foi o investimento em REITs. E eu vou falar bastante sobre eles aqui para vocês hoje. E um detalhe muito importante que muita gente vai se assustar quando olhar isso na hora de analisar REITs. E o REITs, assim, nos últimos 50 anos, o principal índice de REITs vem batendo no S&P 500, que é o principal índice de ações americanas. Nos últimos 50 anos ele vem batendo, e batendo bastante. Então foi um dos melhores investimentos que alguém pode ter feito nos últimos 50 anos. E REITs, para quem não sabe, são meio que os primos dos fundos imobiliários. Eles são bem diferentes dos nossos fundos imobiliários aqui no Brasil, porque aqui são fundos, né? Mas lá não. Nos Estados Unidos são empresas. E REITs são bastante comuns tanto nos Estados Unidos como também em outros países no exterior. Tem REITs do mundo inteiro. Mas infelizmente aqui no Brasil a gente tem algumas empresas que se assemelham a REITs, mas não são a mesma coisa. E REITs acaba de ter que investir no exterior, mas é uma excelente forma de diversificação da sua carteira. E eles possuem uma receita bastante previsível e pagam muitos dividendos e dividendos em dólar. Então, melhor coisa ainda que você pode receber. E se você não me conhece, eu me chamo João Paulo Azevedo e trago conteúdo semanalmente aqui no YouTube sobre investimentos. E você também pode me seguir lá no Instagram, que esse quadro aqui é o quadro que eu pego perguntas feitas na caixinha de perguntas lá do meu Instagram. E toda semana eu seleciono uma pergunta e trago aqui para esse quadro de vídeos aqui no YouTube para poder abrir e destrinchar bem mais, poder complementar muito mais a resposta aqui nesse vídeo. Então me siga lá também que tem muito conteúdo diariamente sobre investimentos. A pergunta que eu escolhi essa semana foi feita pelo Retumba Rafael. Ele perguntou o seguinte: é normal o REIT ser muito alavancado? Ao comparar PSB, STAG e IO, levei um susto. Então, ele está querendo olhar assim, as dívidas, né, do REIT. É normal o REIT ser muito endividado? Então, sim, é normal. Se você for analisar, se você já analisou algum REIT ou for começar a analisar, você vai perceber isso aí. REITs costumam ter muita dívida, mas é normal. Vou explicar aqui os motivos disso aqui, do porquê que é normal, quando que é normal e até onde é normal, né? Porque por mais que seja normal REITs terem mais dívidas, existe um limite também, e alguns REITs ultrapassam esses limites aí, então você tem que tomar muito cuidado com isso. E o primeiro ponto para os REITs serem bastante alavancados é que REITs fazem investimentos em ativos imobiliários, né? Eu acho que eu esqueci de mencionar isso antes, mas eles são primos dos fundos imobiliários por isso. Eles investem em ativos imobiliários, como galpões, edifícios, casas, terrenos. E lá nos Estados Unidos, em REITs, existem assim, muitos setores que não existem aqui no Brasil com fundos imobiliários, como prisões, cassinos, fazendas de eucalipto, outdoors. Tem um monte de coisa, um monte de opção, torre de telecomunicação, assim, data center. Poderia passar o vídeo inteiro só mencionando tudo que existe lá nesse mundo de REITs. E muitos desses investimentos requerem um alto investimento inicial, porque eles vão comprar muitas vezes um terreno ou até um edifício gigante que esteja nesse terreno, ou um galpão industrial muito grande que esteja em um terreno também, que o terreno também vale muito dinheiro, e todo esse tipo de investimento requer um alto aporte inicial. E muitas vezes esse valor inicial, esse investimento inicial para poder comprar esse novo edifício, novo terreno, vem de dívidas, porque requer muito dinheiro inicialmente, né? Então é mais seguro para o REIT adquirir dívidas do que, por exemplo, zerar seu caixa, e às vezes nem é o bastante para ele poder comprar esse novo investimento também. E os REITs são gigantescos, né? Diferente de fundos imobiliários que costumam, os muito diversificados, costumam ter ali 10, 15, 20 imóveis no máximo. Os REITs, é comum você ter REITs com milhares de imóveis, milhares mesmo, 1.000, 2.000, 3.000 imóveis. Então eles são muito grandes e precisam estar o tempo inteiro fazendo esse tipo de investimento. Por isso que muitas vezes esse dinheiro vem de dívidas. Fundo imobiliário é diferente, por ser um fundo, ele emite novas cotas, né? Faz ali a emissão de cotas, você pode fazer a subscrição, botar dinheiro no fundo, o fundo pega esse dinheiro e faz o seu investimento em alguns terrenos, alguns imóveis, esse tipo de coisa. Agora o REIT, como é uma empresa, seria muito ruim também ele ficar diluindo muito o acionista fazendo nova emissão de ações, né? Então ele acaba fazendo isso por meio de dívidas, porque REITs podem tomar dívidas, fundos imobiliários não. Um outro ponto também, REITs são obrigados a distribuírem 90% do seu lucro tributável como dividendos, por isso que eles pagam tantos dividendos assim. E isso reduz muito a sua capacidade de crescimento, porque ele não pode reter os lucros, ele não pode pegar o seu lucro, reter e fazer novos investimentos. Ele tem que ficar o tempo inteiro distribuindo muito dividendo para os seus acionistas. Então, como que ele faz para crescer? Fundo imobiliário, a gente já falou, emite cotas. O REIT é mais um motivo para ele ter que tomar muitas dívidas, que além dos investimentos serem muito pesados, eles não podem ficar retendo muito lucro. Então, acaba que eles têm que aumentar o seu endividamento para poder fazer esse tipo de investimento. Um outro ponto aqui também, nosso terceiro ponto.
REITs investem em ativos reais, né? Eles investem em imóveis, em terrenos, esse tipo de coisa, ativos físicos mesmo, tangíveis. Então isso dá uma garantia muito maior para ele poder se endividar, né? Porque ele se endivida, mas ele adquiriu um imóvel físico ali, então seu valor está protegido ali dentro. E isso também dá uma garantia muito maior até para o credor do REIT, né? Porque ele está investindo num ativo físico que está ali, ele não vai perder seu valor. Terrenos, imóveis, galpões, esse tipo de coisa continua ali existindo com seu valor. Então, por isso dá uma garantia maior. E também eles possuem uma previsibilidade de receita muito grande, porque eles compram esses imóveis e alugam. Então eles recebem um aluguel ali recorrente. E como eles também são muito grandes, costumam ter centenas ou milhares de imóveis, claro que vai ter algum outro que vai estar ali inadimplente, que vai sair do imóvel, mas no geral eles conseguem fazer uma boa gestão disso aí. Então eles têm uma boa previsibilidade de receita. Por isso eles podem tomar mais dívidas, dar uma garantia maior para o REIT. Porque ele sabe, mais ou menos com uma certa segurança, o quanto vai receber no futuro próximo, né? De acordo com os aluguéis que ele vai receber dos seus imóveis. Então ele sabe, ele tem uma garantia maior de tomar um pouco mais de dívida, porque ele sabe o quanto vai receber lá para frente. E para finalizar, a gente não pode comparar indicadores de endividamento entre Brasil e Estados Unidos. Por quê? Aqui nossa taxa de juros hoje está aqui em 2%, né? Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo muito tempo depois e tenha mudado já. Mas esse é o patamar mais baixo que já atingiu. E antigamente as taxas de juros aqui do Brasil sempre foram muito mais altas do que nos Estados Unidos. E até hoje continua sendo. Mesmo em 2%, nos Estados Unidos está próximo de zero. Então, as taxas de juros mais baixas lá nos Estados Unidos permitem que as empresas e os REITs tomem mais dívida, porque o custo da dívida fica mais baixo. Eles pagam menos juros em cima das dívidas, né? Então aqui no Brasil a empresa pode se afogar muito fácil com juros, tomando muita dívida, enquanto nos Estados Unidos os REITs e empresas no geral podem tomar um pouco mais de dívida porque o custo da dívida, a despesa financeira daquela dívida é muito baixo. Então aqui no Brasil a gente costuma utilizar o dívida líquida sobre EBITDA como um dos principais indicadores para calcular o endividamento de uma empresa. A gente aceita até uns 3, né? No geral, hoje em dia o pessoal bota esse valor como teto para ser algo aceitável. Nos Estados Unidos, em ações comuns, empresas normais, você pode até aceitar até uns 4 ou 5 por conta desse menor custo da dívida. E em REITs, você pode, por conta de todos os fatores também, que a gente já listou, além desse de serem empresas que estão no exterior, principalmente nos Estados Unidos, por conta de todos os fatores, você pode aceitar até uns 6, 7, no máximo ali 8, é bem acima do que o Brasil, assim, o dobro, né? Mas ainda assim são patamares aceitáveis para você avaliar esse indicador. Quando esse indicador tiver até esses valores assim, em muitos casos não é um grande problema, mas tem um porém, né? Tudo tem um porém. Alguns setores, alguns REITs não podem tomar muitas dívidas, é muito perigoso para eles. E quando que não vai ser aceitável, né? Quando que vai ser perigoso um REIT tomar dívida até chegar a esse indicador níveis de 6, 7, 8? Alguns REITs, eles investem em imóveis mais baratos, de mais baixa qualidade, às vezes seus inquilinos são de menor qualidade, então tem um risco maior de tomar um calote do seu inquilino. Imóveis de menor qualidade possuem menos garantias, né? Então o credor também tem menos garantia para poder emprestar a dívida mais barata para aquele inquilino. Alguns REITs também são muito pequenos, então tem um risco maior. REITs maiores costumam conseguir tomar mais dívida mais barato do que REITs muito pequenos. Alguns possuem pouca previsibilidade de receita. Pensa, por exemplo, um exemplo que eu vou dar. REITs do setor de timber, que são aquelas fazendas de eucalipto. Elas são bastante cíclicas, né? Eles não recebem sempre ali uma receita recorrente. Não é tão... E também depende muito da economia. Hoje eles estão voando porque a economia americana está aquecida, né? O pessoal está com muito dinheiro na mão e estão investindo bastante. E essas fazendas de eucalipto, a madeira, né? Principal componente para a construção de muitas casas, nos Estados Unidos é bem comum casas de madeira, vem dessas fazendas de timber. Então, quando a economia está aquecida, eles vendem muito. Mas tudo tem um ciclo, né? Não é sempre que a economia está aquecida. Então, quando a economia estiver baixa, ou por outros fatores naturais também, as fazendas não estejam indo muito bem, então a previsibilidade deles você vê que é muito mais frágil. Então, para um REIT desse tomar muita dívida, é muito mais perigoso do que um REIT que investe, por exemplo, em grandes galpões industriais, que são imóveis ali físicos que estão lá sempre e com grandes inquilinos, grandes empresas multinacionais pagando ali seus aluguéis, então o risco de inadimplência é muito menor. Então você tem que ficar de olho nessas fragilidades, mas é bem comum os REITs tomarem muita dívida, então você tem que olhar. Nem sempre você olhar uma dívida líquida sobre EBITDA de 6 ou 7 vai ser algo perigoso, mas em alguns casos pode ser. Então é somente isso que eu quero deixar aqui, que é bem comum sim REITs tomarem muita dívida, mas existem alguns casos bem específicos que é bem perigoso.
mas não se preocupe muito, não já abra o olho e se desespere e exclua um REIT logo de cara quando você vê um indicador desse. Tem que avaliar um pouco mais de perto. Então espero que tenham gostado desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com outras pessoas que têm interesse, se inscreva aqui no canal, comente abaixo o que você acha de REITs, se você investe, se você tem interesse em investir em REITs, e até a próxima.